Um grupo Gravura de Teatro apresenta O Sequestro da Leitura! Boa noite, eu sou William Frito e começa agora o Jornal Irracional. A Polícia Federal acaba de chegar ao local onde supostamente está aprisionada a senhora Leitura. Sequestrada há tanto tempo que a população quase se esqueceu dela, completamente. O local do cativeiro, um casebre, abandonado nos confins da memória coletiva, encontra-se cercado por policiais envolvidos na ação de resgate e populares que torcem pelo bom êxito da ação. Nosso repórter William Bond se encontra no local e tem mais informações ao vivo para nós. Boa noite, William Bond. Boa noite, Lilian. Boa noite a todas e todos. Aqui é Bond. William Bond. Diretamente do casebre onde supostamente está aprisionada a senhora Leitura. A Polícia Federal, depois de horas de negociação infrutífera com a sequestradora, desistiu de buscar uma solução conciliada e está se preparando para iniciar a invasão do casebre. O clima aqui é tenso, principalmente entre a população local, que teme que possa acontecer alguma atrapalhada que ponha definitivamente a perder a nossa queridíssima leitura. Não é mesmo, população? Realmente, estou muito aperreada, né? Porque vocês sabem, não é? A polícia não tem se mostrado muito hábil nos últimos sequestros ocorridos no país. E seria para nós, a população, um desastre incalculável que a leitura fosse exterminada por essa sequestradora insana! Bom, dessa vez toda a ação está sendo coordenada pela Polícia Federal, que diz estar bem mais preparada em caso de sequestro. Esperamos que sim, viu? Porque senão, essa maldita sequestradora vai dar cabo da leitura sem dó nem piedade. E aí nós, a população, estaríamos condenados a viver na idade das trevas! Ô William, então é mesmo verdade que se trata de uma sequestradora e não sequestrador? É verdade sim, Lilian. Apesar de que até o momento a polícia não conseguiu identificar a identidade da sequestradora. William! William, o que está acontecendo? Solução, o que está acontecendo, William? Não está vendo, William? William! A invasão começou! A invasão começou! A polícia está atacando casebre com bombas, fuzis e metralhadoras! E a população? Onde está a população? A população está histérica, não só com o perigo das balas perdidas, como também pela possibilidade de um fim trágico para a leitura. Lilian, nesse momento nós estamos diretamente vendo a polícia acabou de entrar no casebre, estamos aguardando. A polícia acaba de invadir o casebre. A população espera ansiosa pelo desfecho do sequestro. Vamos tentar falar com o policial que conseguiu resgatar a senhora Leitura. Policial! A sequestradora tentou fugir. Positivo operante! Isso quer dizer que a senhora operou a prisão da meliante. Positivo operante! Ouvindo dizer que a sequestradora é escola? Essa informação é correta? Positivo operante! Vamos escola, mas por que sequestrar a leitura? Eu sou inocente! Eu sou inocente!
a total falta de assunto para outra reportagem. Estaremos de volta amanhã, com a previsão do tempo. Tenham uma boa noite e até amanhã.
todos e todas de pé na presença da excelentíssima senhora juíza Justas Calças. Podem se sentar. Senhor oficial de justiça, começa a leitura dos cidadãos e cidadãos que comporão o corpo do júri. Este tribunal chama para compor o corpo do júri José Gabriel. Senhor José Gabriel. Mirtes Diniz. Mônica Buarque. Verônica Leal. Fabrícia de Fátima. Este tribunal agradece a colaboração de todas e de todos que estão compondo o Tribunal do Júri. Senhor representante do Ministério Público, queira proceder à denúncia. Representante do Ministério Público, em exercício nesse juízo e usando das atribuições que lhe são conferidas em lei, e perante Vossa Excelência, da denúncia contra a Escola Coronel José Brasileiro de Assis Brasil, pelo seguinte fato denunciado: o sequestro e o cárcere privado da senhora Leitura, fazendo acreditar que a mesma é perigosa, pois que esta pode levar à subversão das massas. Assim sendo, está inclusa nas penas do parágrafo 1 do artigo 148 do Código Penal, que dispõe sobre os crimes de sequestro e cárcere privado. A pena prevista para esse crime é via de regra de 1 a 3 anos de prisão, podendo ser substituída por uma pena alternativa. Este tribunal chama a depor a acusada. Senhor promotor, diga seu nome completo. Escola Coronel José Brasileiro de Assis Brasil. Senhora Coronel Brasileiro de Assis Brasil, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Obrigado, Merequíssima. Senhora Escola, a senhora poderia nos dizer onde estava no dia em que a Leitura foi sequestrada? Eu estava onde sempre estive, no seio da comunidade, E o que exatamente a senhora estava fazendo? dedicando-me, como de costume, ao ensino. Em algum momento a senhora viu algum fato estranho acontecendo, senhora Escola? De repente, não se ouvia mais os sons transmitidos pela leitura dos estudantes e das estudantes. Os livros ficaram em branco. As palavras foram esquecidas. E a leitura sumiu. Nossa! Como em um passe de mágica. Talvez algum mágico tenha mentalizado o desaparecimento da leitura, não? Protesto, Merequíssima. O promotor está debochando da minha cliente. Protesto aceito. Senhor promotor, atenha-se aos fatos. Desculpe, Merequíssima, não ocorrerá mais.
que a senhora tem mantido as suas bibliotecas fechadas, impedindo acesso ao livro aos seus alunos e alunas, e até mesmo à própria comunidade, que a senhora diz atender. Mas E isso é uma absurdo. mentira. Como ele pode falar Uma uma coisa difamação. dessa? Isso é um Eu não absurdo. aceito. Eu não aceito. Senhora escola, contenha-se, ou mandarei retirá-la do recinto. Se a senhora mesmo inocente, o que estava fazendo no casebre onde se encontrava a vítima, quando foi resgatada pela polícia? Eu recebi uma ligação dizendo que se eu fosse até aquele local, eu encontraria a senhora Leitura. E por que a senhora não comunicou esse fato imediatamente à polícia? Por que de mim? A senhora poderia nos dizer de quê? Ou de quem teve medo? Da polícia, é claro. A senhora quis convencer este tribunal de que foi sozinha. Ela foi sozinha até o local onde a vítima se encontrava porque tem medo da polícia. Ora, doutor, neste país, tirando talvez o senhor, todo mundo tem medo da polícia. Sem mais por hora, excelentíssima. Senhor advogado de defesa, deseja adquirir Sim, Melissa. auxílio. Senhora de escola, a senhora tem dito ser inocente, já sendo vítima de um complô. Por quê? Porque há muito tempo eu venho tentando, sem êxito, conseguir apoio das autoridades competentes para a melhor estruturação dos espaços de leitura, capacitação dos educadores e das educadoras, aquisição de novos acervos e diversas outras ações que promovam a leitura entre os estudantes e as estudantes. E olha, viu, por conta da minha insistência, eu venho sofrendo ameaças, inclusive de extinção. Conte para a senhora, senhor do júri, sobre as atividades de leitura realizadas pela senhora. Certamente, certamente. Olha, realizamos diversas feiras e homenagens a grandes nomes da literatura. Nós fazemos campanhas de doação de novos livros para as nossas bibliotecas e também promovemos diversos encontros e concursos literários. E a senhora poderia me descrever como é o seu relacionamento com a população ao seu entorno? É maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque nós temos diversos projetos de leitura para a população. Oferecemos oficinas de contação de histórias, rodas de leitura, apresentações teatrais, leituras de obras de arte e também apresentações de grupos musicais e de cultura popular. Obrigado, senhora escola, sem mais por hora, Melissa. A senhora escola está dispensada. Senhor promotor, Excelentíssima, iremos passar agora a ouvir o convidado do tribunal. este tribunal chama o médico que atendeu a senhora Leitura quando ela foi resgatada. Enquanto ele nos aproxima, vamos ouvir a vítima, por favor, excelentíssima. Que a vítima se aproxime para depor. Diga seu nome, por favor. Maria Leitura, Dinâmica da Silva. Senhora Leitura Dinâmica da Silva, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro! Obrigado, excelentíssima. A senhora Leitura, a senhora poderia nos dizer que efetivamente lhe sucedeu? Eu estava tranquilamente percorrendo os caminhos da imaginação, quando de repente fui empurrada para dentro de um poço fundo e escuro. Com queda, até aqui, com
só voltei a mim no casebre onde eu fui resgatar. E a senhora poderia nos descrever esse casebre? Não muito. Era um lugar completamente escuro e totalmente silencioso. Deveria ser um lugar muito longe da vida, do mundo. Deveria ser não mundo. Em algum momento a senhora viu ou ouviu que ele sequestrou, senhora Leitura? Infelizmente não. Tudo era muito escuro e silencioso. E eu não via nada. E praticamente nada ouvia. Mas poucas vezes ouvia um cantarolar baixinho ou uma frase exclamativa muito longe. Mas não entendia o que dizia. Era como se eu estivesse dentro de um pesadelo. E como a senhora era alimentada? Aí é que está. Eu não era alimentada. Eu acho que fazia parte de quem me sequestrou. Me deixa morrer. Silêncio! Nossa, Prossiga. Sem mais por hora, Deus. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Senhor advogado de defesa, a testemunha sua. obrigado, Benedito. Senhora Leitura, a senhora diz ainda agora que, abre aspas, infelizmente tudo era muito escuro e silencioso e eu não ouvia nada, praticamente também nada ouvia, fecha aspas. Nesse caso, seria correto afirmar que a senhora não poderia identificar quantos eram os seus sequestradores? Sim. E deste mesmo modo, seria correto afirmar que a senhora não poderia identificar a senhora escola como a sua sequestradora? Objeção, meretíssima. Se a vítima já falou que não viu, nem ouviu que ele sequestrou, a pergunta do advogado de defesa é relevante. Objeção aceita. Senhor advogado, tem mais alguma pergunta? Obrigado, senhora Leitura. Sem mais por hora, Benedito. Senhora leitura, a senhora está dispensada. Agora sim, este tribunal convoca o médico que atendeu a senhora leitura quando ela foi resgatada. Diga o seu nome completo. Sistema Único de Saúde. Senhor Sistema Único de Saúde, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro! Senhor promotor, Obrigado, meretíssima. Doutor, o senhor poderia nos dizer qual era o estado clínico que se encontrava a senhora Leitura quando o senhor a atendeu? Sim, através de exames clínicos minuciosos, podemos identificar um estado avançado de umidade em seu corpo, lesões e traumas em sua pele. A senhora Leitura estava num estado de desidratação e desnutrição, com várias de suas páginas apagadas. Com esse quadro clínico, o que o senhor poderia nos dizer sobre o que aconteceria com a senhora Leitura se ela ainda estivesse presa? A senhora Leitura teria sido exterminada. Isso, com certeza, era isso que eu silêncio! Silêncio! Prossiga. Obrigado, meretíssima. Quando o senhor chegou ao local, o senhor viu quem estava sendo presa pela polícia? Sim, a senhora escola. E o senhor viu se tinha mais alguém ali no local? Assim que recebi o chamado, me preparei para ir ao casebre. Demorei um pouco porque temos poucas ambulâncias. Assim que uma foi liberada, equipei-a com o que pude encontrar. Também não temos um aparelho de localização para saber de onde o chamado foi feito. Além disso, tivemos que esperar por uma longa ficha de abertura do chamado.
consegui chegar e vi apenas a senhora escola sendo presa pela polícia no casebre onde a senhora leitora estava aprisionada. Obrigado, doutor. É por hora, meu Deus. Senhor advogado de defesa, desejo que leia testemunha. Sim, médico. Aproxime-se. Senhor Sus, foi possível identificar alguma impressão digital ou algo parecido que possa levar a identificar a senhora escola como autora dos crimes de sequestro e cárcere privado da senhorita leitura? Não, foram muito cuidadosas, utilizaram luvas. Isso quer dizer que não há impressões digitais ou algo parecidos que possa levar a identificar a senhora escola como autora dos crimes de sequestro e cárcere privado? O que sei dizer é que eu vi apenas a senhora escola sendo presa pela polícia no casebre onde a senhora leitura estava aprisionada. O senhor realmente acredita que a escola tenha sequestrado a leitura? Não sei. Objeção, meritíssima. O senhor Sistema Único de Saúde foi chamado a esse tribunal para falar do estado clínico da leitura e não para dar veredito. Objeção aceita. Senhor advogado de defesa, não preciso lembrar os motivos pelo qual o senhor Sistema de Saúde está aqui. Desculpe, meritíssima, não ocorrerá novamente. Sem mais perguntas. Senhor Sistema Único de Saúde. Obrigado, meritíssima. Como fui só. Meritíssima, gostaria de convocar como testemunha de acusação a senhora população. Diga seu nome, por favor. Meritíssima! Meu nome é tão extenso que é melhor ser chamada apenas de população. Claro, claro. A senhora tem toda a razão. Senhora população, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro! Senhor promotor. Obrigado, excelência. Senhora população, a senhora saberia nos dizer quantas pessoas a partir dos 15 anos são analfabetas nesse país? Mais de 11 milhões de pessoas. E quantos por cento da senhora, ou seja, da população, são analfabetos funcionais? 27% de brasileiros e brasileiras entre 15 e 64 anos. E sobre as pesquisas que apontam os índices de analfabetismo digital deste país? Segundo o relatório anual da Inclusive Internet Index 2019, elaborado pela revista britânica e também patrocinado pelo Facebook, o Brasil aparece na 31ª posição no ranking geral de 100 países, que avalia preparo, facilidade de acesso, disponibilidade e relevância de internet no nível global. Isso quer dizer que no Brasil a falta de preparo para se utilizar os meios digitais ainda é grande? Exatamente. E a senhora acha que a escola está combatendo o analfabetismo digital? Não está combatendo. Senhora população, a senhora escola declarou ainda há pouco nesse tribunal que mantém um relacionamento maravilhoso com a senhora. A senhora confirma esta declaração? Mais ou menos. Poderia ser mais precisa? Por exemplo, né? As bibliotecas da escola em geral são velhas, caindo aos pedaços, vivem trancadas com cadeados, a gente acha traça nos livros, cupins nas estantes e mesas, e umidade também nas paredes. Fica difícil de utilizá-las, tanto os alunos como a comunidade. E a senhora sabe quantas bibliotecas por habitantes existem hoje no Brasil? Uma única biblioteca para cada 30 mil habitantes. Quer dizer que no país, além de só existir uma biblioteca pública para cada 30 mil habitantes, grande parte das bibliotecas escolares não estão em condições de uso. Exatamente. E como vem a senhora respondendo a esse desafio? Temos implantado bibliotecas comunitárias em várias comunidades pelo país afora. Atualmente, a estimativa é de 10 mil
Defesa. A testemunha sua. Obrigado, Excelentíssima. Senhora população, a senhora é de opinião de que a escola é a única responsável pelo acesso e desenvolvimento da leitura neste país? Não. E que outros responsáveis a senhora apontaria? As famílias, os parlamentares, os gestores de políticas públicas, as editoras de livros, as mídias digitais, os educadores e educadoras. Então, o que a senhora está dizendo que a senhora reconhece o esforço de professoras e professores no sentido de avançar na questão da leitura a partir das aulas de literatura? Não. Apesar de ter ouvido, relatos de alunos e alunas, que afirmam que na escola as aulas de literatura os têm ajudado a ler, interpretar e criar textos, ajudando-os a avaliar e aprimorar sua produção literária. Mas eu não acredito muito, não. Muito obrigado, senhora população. Senhora Flora. Senhora população, a senhora está dispensada. Obrigada, querida. Oi. Obrigada, viu? Vamos chamar agora a testemunha de defesa. Excelentíssima juíza, chamo para depor a senhora Gerência Regional da Educação. Diga seu nome, por favor. Gerência Regional de Educação. Senhora Gerência Regional da Educação, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Senhor advogado de defesa. Obrigado, Excelentíssima. Senhora Gré, a senhora que conhece tão bem a minha cliente, acha mesmo que ela seria capaz de sequestrar o seu principal meio de ensino-aprendizagem? Claro que não. Não há razões nenhuma para acusar a escola dos absurdos aqui relatados. A senhora poderia nos dizer o porquê? A escola vem realizando reuniões de articulação com os grêmios estudantis, ampliado o diálogo entre os representantes desse segmento e demais segmentos das comunidades escolares, visando o fortalecimento da sua gestão democrática. Como uma escola com essa filosofia poderia pensar em sequestrar justamente a senhora leitura, que tem papel fundamental nesse processo? Se a leitura tem peças-chave neste processo, que propostas tem defendido a minha cliente no sentido de fortalecê-la? A proposta é mais do que criar um hábito de leitura, é criar um desejo da leitura por prazer, ampliar a concepção de mundo e o senso crítico das pessoas. E como a escola tem sido responsável para envolver professoras e professores neste processo? Elas e eles têm sido estimuladas e estimulados a colocarem o alunado à leitura não como obrigação, mas sim como uma grande descoberta de prazer e entretenimento. A senhora pode me dizer que avaliação a senhora faz de toda essa experiência? Ah, é maravilhoso ver pessoas que nunca haviam lido e que também acreditavam não gostar de ler, se expressando e participando dos projetos e expressando o seu prazer nessa descoberta. Obrigado, senhora Grande, meretíssima, até registrar a sua intuição. Senhor promotor. Senhora Greg, a senhora está informada de que menos de 10% do contingente das alunas e alunos brasileiros e brasileiras que ingressam numa escola concluem o curso superior? Não. E a senhora já tomou conhecimento da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLibre? Não. Seria então correto afirmar que a senhora desconhece que, apesar de ter havido melhoria nos índices de leitura
A PNAD. 51,2%, ou seja, 69,5 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira acima dos 25 anos, não concluíram o ensino médio. E a senhora está informada de 42% das brasileiras e brasileiros com mais de 5 anos alegam que não leem porque não compreendem, porque têm dificuldades para ler. Não. Que 44% de pessoas se declaram não leitores e que não leem nem mesmo um trecho de um livro. Não. Que 27% dos brasileiros e brasileiras, 3 em cada 10, entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais que não têm biblioteca, sala de leitura na maioria das escolas. E a leitura não é socialmente valorizada, como demonstram os não leitores, que nem mesmo receberam um livro na infância. Em resposta às perguntas do advogado de defesa, a senhora falou do fundo que faz de conta para com o desenvolvimento da leitura neste país. Mas, na realidade, entre os 70 países e estados abaixo da média mundial, o Brasil ocupa a posição de número 60. Você mais perguntas? A senhora Gerência Regional da Educação está dispensada. Senhor promotor, queira fazer suas alegações finais. Senhoras juízes, senhoras e senhores juízes, e demais aqui presentes, estamos diante de um caso onde, pelos testemunhos aqui apresentados, não há mais dúvidas de que a senhora escola Coronel José Brasileiro da Brasil cometeu os crimes de sequestro e cárcere privado que aqui lhes foram imputados contra a senhora Letícia. Foi-lhes permitido verificar o estado que a ré deixou a vítima, como ela ficou, depois de dia de silêncio e escuridão, afastada daquela que é a sua principal companheira em razão de ser a população. Todas e todos aqui ouviram os relatos da população sobre o estado de nossa biblioteca. E em seus pensamentos, devem estar tentando imaginar os maus tratos para com o desenvolvimento da leitura deste país. E toda essa desarmonia entre a escola e a leitura pode ter levado ao sequestro desta última, abandonada, para morrer à míngua. Quase que a leitura foi exterminada. Se a ré tivesse conseguido lograr esse objetivo, uma absurda, catastrófica desgraça teria se abatido sobre as nossas cabeças. Portanto, eu peço às senhoras e senhores juízes que refletem cuidadosamente sobre tudo que viram e ouviram neste tribunal, na hora de decidirem o direito, de maneira que a justiça seja efetivamente feita. A acusação se argumenta são eles. Senhor advogado de defesa, queira começar suas alegações finais. Meritíssima juíza, senhores e senhoras de júri, demais pessoas aqui presentes, a acusação que faz o Ministério Público contra a minha cliente de que esta teria cometido os crimes de sequestro e cárcere privado da senhorita leitura com o envolvimento da própria população não pode ser totalmente imputadas a ela. Esta pobre e deplorável situação da nossa contra leitura, como foi demonstrado pelo depoimento da própria população, não é de responsabilidade total da minha cliente, a escola, mas sim dos líderes políticos e dos gestores de políticas de educação e cultural deste país. Quis aqui com o meu depoimento demonstrar o compromisso e boa vontade da minha cliente com a educação, promovendo para a comunidade escolar local acervos multimídias, materiais didáticos, equipamentos e serviços que subsidiam o processo de ensino-aprendizagem e promovem o enriquecimento cultural. Ela tem ainda buscado envolver professoras e professores, formação enquanto leitores e formadores de novos leitores, promovendo cursos, seminários, oficinas e publicações que exploram o tema da leitura e sua complexidade em múltiplos aspectos. Quero lembrar a todos do júri que a escola é um segundo lar, onde aprendemos, nos formamos e aplicamos nossos conhecimentos durante toda a nossa vida. É também onde damos os primeiros passos para grandes decisões, tendo na leitura a sua principal aliada. Por isso eu digo que a minha cliente jamais cometeria atos tão insanos quanto a leitura. Assim espero que os senhores e senhoras do júri se recordem da importância que a escola teve em suas vidas e que saibam julgar com isenção os seus espaços. Obrigado a todos aqui presentes. Meritíssima, a defesa encerra sua argumentação.
esse corpo de jurados solicita ao corpo de jurados que se reúna para deliberar sobre o caso aqui apresentado pelo Ministério Público. O júri deverá escolher quem irá presidir os trabalhos e apresentar o veredicto final. Este tribunal, bem como a sentença em caso de considerar reculpada. Este tribunal está em recesso por 10 minutos.
Vai ter que escrever de novo, né? Tô pensando em você, senhora escola. Datilografia, né? Tô amassado. Eu quero mais breve. Com certeza, se não precisar passar a luz. Não, eu nada. Vai amassar tudo, meu? Vai ter que passar limpo, sim. Vai ter que passar limpo. O meu nome aqui tá todo amassado. Até meia-noite eles conseguem. Até meia-noite você consegue, acredito. Até meia-noite. Consegui leitura, viu? Sério. Cara, filhos. Todas e todos de pé na presença da excelentíssima senhora juíza, justas causas. Podem sentar-se. Senhores jurados, chegaram ao veredito. O representante tem a palavra. Boa noite. Chegamos à conclusão que a escola é Por que inocente? Porque entramos nessa conclusão que a escola jamais vai sequestrar a leitura. Ao contrário, ela vai resgatar a leitura. Ela vai estimular a leitura. Agora, cabe aos órgãos competentes, a política, facilitar, financiar, proporcionar boas condições para que essa biblioteca estimule a leitura, trabalhe a leitura.
acusada se apresente. Que a vítima se aproxime. Pelos poderes a mim conferidos em lei, declaro que a senhora Escola Coronel José Brasileiro de Assis Brasil, por maioria dos votos, é inocente dos crimes de sequestro carcerário. Novo inquérito será aberto para investigar a senhora Gerência Geral. Esta corte está encerrada. Boa noite. Antes de nos apresentarmos, por gentileza, o nosso corpo de júri se apresenta mais uma vez para a plateia principal. Posso explicar? Uma palma de Deus. Queríamos nos apresentar, mas antes gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa assistente de produção, Ellen Silva. E na iluminação, Xaxá Nunes. Agora, no nosso elenco, nós somos o grupo Graúna de teatro aqui da cidade de Olinda. Vamos nos apresentar para vocês rapidamente. Então, interpretando um dos médicos socorristas do Sistema Único de Saúde Oficial de Justiça, Renilson Rodrigues. interpretando a policial e a juíza Justas Calças, interpretando a senhora Escola, Cecília Tenório. interpretando a dona População, Gisele Oliveira. interpretando a senhora Leitura e também nos auxilia com a produção, Aline Tenório. interpretando a âncora do telejornal Irracional, Lilian Frito, e a gerente regional de educação, interpretando o médico socorrista e o advogado de defesa, Cheshire Mills. interpretando
apresentando o repórter da externa, William Bond, e o promotor, Alcides Júnior.